Meninas, vamos falar sobre o jato de plasma, que é um procedimento que eu amo e faço muito na minha clínica em Curitiba. Como vocês veem, né, tô bem ainda marcada porque eu fiz no domingo. Hoje é terça-feira, então faz 2 dias apenas que eu fiz o jato de plasma. O que é o jato de plasma? O jato de plasma é um procedimento especialmente recomendado para áreas onde há flacidez tissular. O que é isso? Flacidez de pele, excesso de pele. Portanto, ele é especialmente recomendado para tratar rugas e linhas de expressão, além do que aqui dessa apoptose das pálpebras superiores, e que a gente pode, fazendo esse procedimento, evita até a famosa blefaroplastia cirúrgica. Sim, eu estou evitando fazer a blefaroplastia cirúrgica com o jato de plasma. Até porque é uma questão familiar de excesso de pálpebra, onde toda a minha família já fez essa cirurgia. Meus pais, uma irmã que é mais nova que eu e a outra que quer fazer também. Ah, Gisele, mas por que elas não fazem o jato de plasma com você? Pois é, boa pergunta. Infelizmente, elas preferem fazer a cirurgia. Eu já prefiro evitar a cirurgia. Por quê? A cirurgia, teoricamente, é simples, mas pode dar errado, como qualquer outra cirurgia, tá? Até uma questão que a gente não é simétrico, ou seja, um lado é diferente do outro, normalmente você tem mais pele sobrando do que o outro, às vezes até um bom cirurgião, querendo fazer algo muito preciso, acaba tirando um pouquinho mais de um lado do que do outro, ou tirando igual e ficando desigual. Tem muitos casos de intercorrências que às vezes o olho não consegue fechar. Enfim, são coisas que daí não tem como consertar, tá? É claro que a grande maioria tem sucesso, mas existe sim um risco de não dar certo, tá? Já tive vários feedbacks de pacientes. Meu pai mesmo comentou que faz muitos anos que ele fez essa cirurgia, ele comentou que ficou com um olho diferente do outro. Gente, no meu rosto, o que eu mais gosto são os meus olhos. Então, eu realmente prefiro evitar esse tipo de problema. Pode ser até que eu resolva fazer mais tarde. Mas, por hora, eu estou evitando, estou consertando esse excesso de pele simplesmente com jato de plasma. Então, o jato de plasma, ele forma uma espécie de queimadura, tá? Embora seja o plasma, né, que daí é muito mais suave do que o eletrocautério, muita gente pergunta qual que é a diferença do jato de plasma e o eletrocautério. Bom, a diferença é que o eletrocautério é um pouco mais agressivo, o jato de plasma não, e a recuperação do jato de plasma tende a ser melhor. Porém, na mão de um bom profissional, tanto faz. O resultado tende a ser o mesmo, tá? O mais importante é a capacidade do profissional, é a experiência do profissional, mais que o próprio equipamento. Agora, obviamente, que um bom profissional vai fazer esse procedimento com equipamento com Anvisa, ou seja, que tem uma certa segurança, tá? Mas acima de qualquer coisa, a experiência do profissional é que é muito importante, principalmente nesse procedimento que é considerado um procedimento ablativo, ou seja, um procedimento de certa forma agressivo. Apesar de ser um procedimento agressivo, ele não é invasivo, porque lembrem, eu não gosto de procedimentos invasivos, ou seja, aqueles que introduzem coisas dentro do rosto, como fios, como ácido hialurônico, aqueles que perfuram o rosto. Deixa fora disso o microagulhamento, tá? Não considero o microagulhamento procedimento invasivo, aliás, amo o microagulhamento. Mas os procedimentos que injetam alguma coisa dentro do rosto eu não gosto, tá? Porque tem uma reação natural do organismo, é muito comum formar fibroses, que são cicatrizes internas. Formando fibroses dificulta a circulação sanguínea, o aporte de nutrientes, fora outros tantos problemas que podem, ou intercorrências que podem surgir. Então, eu prefiro evitar. E tudo que eu faço nas minhas pacientes, eu faço em mim, tá? Tamanha a minha segurança. Aliás, eu testo primeiro em mim antes de fazer em minhas pacientes. E o procedimento que eu mais amo, um dos que eu mais amo, é o jato de plasma, porque ele realmente trata as rugas de uma maneira, assim, excepcional. É possível rejuvenescer uma pessoa
10 anos num único procedimento. Principalmente aquela pessoa que tá velhinha, bem enrugada, essa sim, quando a gente faz o jato de plasma, dá um resultado assim exuberante, impactante, como dizem. Uma foto antes e depois que realmente dá para ver a diferença. No meu caso, eu nem deixo as rugas estáticas, que são, aliás, rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem com a expressão, que se tornem estáticas, ou seja, mesmo eu sem sorrir, que elas apareçam. Porque eu trato com jato de plasma. Sim, faço skincare direitinho também. Sim, faço uma hidratação outra, uma revitalização outra. Tudo isso é muito importante, principalmente para manter a pele hidratada, com colágeno renovado. Mas o que realmente faz acelerar essa produção de colágeno e evitar que a ruga dinâmica se torne estática é o jato de plasma, tá? O jato de plasma, como que ele funciona? A gente vai, aplica, ele não chega a encostar na pele, tá? Chega o aparelho um pouco pertinho e dispara a faísca. Essa faísca faz uma espécie de queimadura. A gente faz vários pontinhos que tem a distância certa, tem a maneira certa, não é tão simples assim. Eu sei que parece às vezes que é simples, mas aí que vem a experiência do profissional, tá? A distância, o modo como a gente faz os pontinhos, tudo isso é de suma importância para um bom resultado. Então, cada pontinho faz uma retração. Então, vários pontinhos são várias retrações. Por isso, você tem um resultado positivo imediato. Então, logo pós o jato de plasma, você já nota que houve uma redução no excesso de pele e já nota que houve uma redução nas rugas. Porém, o melhor vem depois, porque apesar que tem logo em seguida, começa o inchaço, então não dá para levar muito em conta. Mas o pós-imediato, logo que você faz, você já nota a retração e a diminuição das rugas. Então faz essa retração, vários pontinhos, várias retrações, diminui a flacidez e, por consequência, diminui o excesso de pele e as rugas. Aí, fora isso, vai passar pelo processo inflamatório. O que é esse processo inflamatório? Todo procedimento ablativo, um procedimento mais agressivo, ele é considerado um procedimento inflamatório. Então vai sofrer uma cascata que a gente estuda na faculdade, né? Dor, calor, rubor, edema. Então, são procedimentos doloridos, vai ficar vermelho o rosto, dor, rubor, calor, vai esquentar e vai inchar. Então, quando vocês verem que meu rosto ficou bem inchado, ainda tá, olha, tá bem inchado. É o que é esperado, é sinal que o meu organismo tá funcionando direitinho. Dor, calor, rubor, edema. Então, tudo isso é necessário para que a cascata inflamatória ocorra e para que o organismo produza mais colágeno para reparar o dano. Isso ocorre quando você faz qualquer corte no corpo. Se for fazer um corte no corpo, um acidente, né? Qualquer coisa que faça um corte, o organismo vai desencadear um processo inflamatório com o objetivo de reparar aquele corte. E daí vai produzir mais colágeno para reparar o corte. Então, isso é natural e desejável. Então, as meninas que acham que, mas eu inchei muito, é normal, ou então, eu gostei mais do procedimento, né, que com outra fulana, ou com você não inchou tanto, isso não quer dizer nada, tá? O ideal é que realmente inche. Muito ou pouco vai depender do organismo de cada pessoa, isso é muito pessoal, mas faz parte do processo inflamatório o inchar, o edema. Então, tá dentro dos conformes, tá? Então, cada pontinho vai fazer uma retração, diminuir o excesso de pele de maneira imediata e vai, com esse processo inflamatório, favorecer a produção de colágeno, proporcionando mais firmeza ao local também. Então, vai renovar o colágeno e vai proporcionar mais firmeza. Ou seja, é tudo de bom, tá? E não é um procedimento invasivo. E quando se trata de excesso de pálpebra, tanto superior quanto inferior, o mais recomendável é o jato de plasma nos dias de hoje.
É o que eu mais faço, com resultados espetaculares, e é o que eu faço mesmo em mim. Então, aquele excesso de pálpebra, às vezes até que tá cobrindo, né, o olho, pesando no olho, tem que fazer o jato de plasma. Quantas sessões? Quantas sessões foram necessárias? Sendo que o intervalo mínimo é de 30 dias entre uma sessão e outra. Eu gosto de dar um intervalo mínimo de 40 dias entre as sessões, tá? Normalmente, se a pessoa fizer 2 a 3 sessões, tem um excelente resultado e consegue manter esse resultado por uns 2 anos ou até mais. Vai depender muito, óbvio, de cada pessoa, de cada organismo, né? A idade também, enfim, o estado que estava, o quanto, né, tinha de pele sobrando. Mas, assim, em média, se a pessoa fizer 3 procedimentos com intervalo de 40 dias no mesmo local, vai ter um resultado bastante duradouro. A duração, o que vai fazer, né, vencer o procedimento? O envelhecimento natural, tá? Mesmo uma plástica, mesmo uma blefaroplastia cirúrgica, com o tempo a pele vai cedendo novamente e talvez seja necessário fazer mais uma cirurgia. Mais ou menos é assim também com jato de plasma, tá? Somente o envelhecimento natural faz com que volte ao estado original, porque o procedimento já dá um excelente resultado desde a primeira sessão. Então, eu costumo fazer muito nessa região. Eu tô com um pouquinho de base em cima, tá, gente? Então, repetindo, eu fiz no domingo o procedimento. Quem fez em mim foi minha filha, que é estudante de farmácia. Ah, Gisele, mas por que você não faz em você mesmo? Gente, não aconselho nem profissional fazer em si próprio. Imagine fazer na região dos olhos, anestesiado, sendo que o pontinho logo que faz não fica vermelho. Então é perigoso até queimar o mesmo local, porque a gente não consegue enxergar onde foi feito. Tá? Então, e além de tudo, tem que estar com uma lupa, olhando de perto, né? Indo com precisão. Impossível eu fazer nos olhos, ou mesmo em qualquer região, eu não consigo imaginar fazendo em mim própria, tá? Mesmo profissional, não recomendo. Já fiz com outros profissionais? Já fiz com biomédica, já fiz com dentista e já fiz também com uma oftalmologista. Não foi legal, nenhum dos 3. Então, eu não me sinto segura, me sinto mais segura com a minha filha, que sob a minha supervisão, fazendo da maneira que eu gosto, que eu faço, pelo menos o mais próximo do como eu faço, ela faz em mim e eu me sinto muito mais segura, tá? Então, mais uma vez, né, o pessoal pergunta qual profissional que faz o jato de plasma? Qualquer profissional da área da saúde. Tá? Eu sou esteticista é considerado, estética, né? É considerado uma área da saúde, mas o que depende mais é da experiência do profissional. Mais uma vez, parece um procedimento simples, mas é aquela história. O como fazer, maneira como fazer, a distância dos pontinhos, é tantas informações e depende, não adianta, de experiência. Tá? Então, não é algo tão simples assim. Até porque é um procedimento que pode dar intercorrência, tá? E o profissional de saúde, tem que saber como tratar qualquer eventualidade de intercorrência. Qual que é a intercorrência mais comum? A hiperpigmentação pós-inflamatória. O que seria isso, Gisele? Manchar. Tá? É o mais comum. Por isso é um procedimento que não é indicado para peles mais escuras, por fototipos mais altos, porque tem uma tendência maior a manchar. Não que a pele branca não possa manchar, mas a tendência é muito menor. Então, se você é daquela que levou uma picadinha de mosquito e já fica marrom, toma cuidado. Já fiz em peles escuras, já fiz até em pele negra que foi tudo bem. Mas é uma questão de colocar na balança e ver se vale a pena o risco. Às vezes a queixa maior é com relação ao excesso de pálpebras, rugas, e daí prefere correr o risco porque caso ocorra a hiperpigmentação pós-inflamatória, a gente pode tratar depois essa mancha, tá? Tem várias situações na estética que a gente fala que a gente vai gerenciar, né? Vai fazer o gerenciamento da pele. Ou seja, a gente trata uma coisa sabendo que pode piorar outra e depois a gente trata a outra. Né? Tem situações assim que às vezes ocorrem mesmo, tá? E a gente
procura, né, tratar tudo ao mesmo tempo. Então é isso. O jato de plasma, o que mais que eu tenho que falar? Dá para inclusive fazer uma espécie de lifting. Sim, a gente pode fazer até uma espécie de lifting, conforme a direção dos pontinhos que a gente dá. Então, por exemplo, eu fiz aqui na pálpebra inferior e fiz um pouquinho aqui, para dar uma levantadinha aqui, tá? Fiz aqui também na glabela, que eu tenho essa tendência, né, de fazer força aqui e vai marcando. Por mais que eu cuide, vai marcando. E eu não faço botox, eu não faço nenhum procedimento invasivo. Então, eu vou amenizando essa marca com o jato de plasma. Tá? Dou uma puxadinha aqui, até por mim poderia puxar toda essa área, daí a gente pode fazer aquele efeito Fox Eyes, fica bem legal. Sim, de maneira natural, você pode favorecer a produção de colágeno e fazer os pontinhos de forma que você dá um pouquinho de efeito do Fox Eyes, tá? Dá pra tratar o nariz também, narizes gordinhos na cartilagem. Não dá, obviamente, para mexer no ossinho, mas na cartilagem dá para modelar. Sim, com o jato de plasma dá para modelar o narizinho, tá? Então, na época que a gente tava usando as máscaras, muito tempo com a máscara, tá ficando os narizinhos achatadinhos, até o meu fica um pouco achatadinho. Tem as massagens também que ajuda bastante, mas o jato de plasma tem um resultado fantástico, até porque o nosso nariz também envelhece e vai alargando e vai caindo. Fiz na orelhinha também, tá? Por quê? Vai amassando. Minha filha esqueceu de fazer aqui, olha, tá dobradinho aqui, poderia ter feito aqui também. Tá, mas aliás, o resultado na orelha, no lóbulo da orelha, é incrível. É incrível a diferença. Porque vai cedendo, né? Vai ficando mais flacidinho, vai cedendo com o peso do brinco. Então, o jato de plasma, inclusive, dá para fechar buraco do brinco, tá? Que às vezes vai cortando, ou tem pessoas que usam alargadores. Sim, o jato de plasma dá para fechar. Ele vai produzindo colágeno e vai conseguindo fechar. Tá? Dá pra, olha, aqui, eu queria ter feito aqui, esse excesso de pele, não deu tempo, tá? Minha filha tinha compromisso, acabou não dando tempo, eu vou ver se eu faço aqui. Então, todo esse excesso de pele aqui dá pra tratar com jato de plasma. Dá pra fazer a lateral toda do rosto e fazer um efeito lifting, é um efeito lifting suave, mas além do efeito lifting, ele vai favorecer a renovação total do colágeno da sua pele, melhorando o viço, melhorando a qualidade. Dá para também tratar manchas escuras, manchas sinis, tirar tudo, cicatrizes de acne, enfim, aqui dá para diminuir esse espaço, porque sim, com o derretimento natural facial, aumenta o espaço entre o nariz e o lábio, principalmente o lábio superior, afinando a boca. Sim, com jato de plasma dá pra gente diminuir esse espaço e fazer com que os lábios voltem, rejuvenesçam, né? Voltem no tempo e fiquem mais bonitos, mais largos. Enfim, é um procedimento múltiplo, dá pra fazer no corpo inteiro, nas mãos também. Enfim, onde há excesso de pele, umbigo triste, né? Sabe aquele umbiguinho que fica assim caidinho para baixo? Aquele excesso de pele que sobrou da gravidez? Tudo isso dá para tratar com jato de plasma. É um procedimento super legal. Óbvio que as minhas pacientes, eu dou uma pomada formulada por mim para evitar qualquer tipo de intercorrência. O cuidado máximo é com relação aos raios solares, que é o principal fator, né, que causa as manchas na pele, mas também as luzes visíveis e até o celular e o computador. Então, o cuidado máximo é com o uso do filtro solar, preferencialmente com cor ou a base em cima para aumentar a proteção. É isso. Dúvidas adicionais, só tirar comigo, mas lembrando que cada profissional tem o seu critério, tá? Existem algumas, por exemplo, o fato do perigo da hiperpigmentação pós-inflamatória é generalizado. Agora, o anestésico que eu uso, como eu recomendo os cuidados pós, isso varia de profissional para profissional. E você deve respeitar as indicações do profissional que você escolher. Combinado? Beijinhos pra você.